Se esse vídeo apareceu para você, os oráculos têm uma resposta e uma mensagem para te entregar. Cheguei para falar de amor, leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Eu não sei no momento que eu começo qual que vai ser o tema, mas vocês já sabem. E vai contar uma história afetiva que marcou a vida de vocês. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia e eu sou especialista em utilizar os oráculos para ajudar a destravar a sua vida emocional. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos entender aqui qual que é o sentimento mais forte que vocês têm por essa conexão afetiva, por essa pessoa, sabe? Qual que foi a marca que essa história de amor deixou pra vocês? Deixa eu ver. A morte, uma libertação, uma cura, aos enamorados aqui no fundo do deck. Eu sinto que, de alguma maneira, foi uma libertação para vocês aprenderem a escolherem relações mais leves, a aprender a escolher por vocês, a identificar quais são os limites numa relação, quais são os inegociáveis. Vamos saber aqui por quê. Por quê? Esse oráculo aqui é babado, hein? Anjos do romance. Aprendendo e perdoando. É como se duas vezes a palavra release, né, de liberação. É como se é referente a uma liberação e a uma cura do passado. Aqui fala perdoando e aprendendo, e fala que é como se algo fosse deixado para trás, né? Uma libertação e uma cura em relação ao passado emocional, e que nesse momento você estivesse vivendo algo mais leve no presente. Então, eu estou me conectando com uma história de amor que deixou marcas em vocês, que foi bastante desafiadora, sabe? Não foi uma história de amor qualquer, né? Eu vejo que vocês precisaram de um tempo, sabe? Depois dessa relação, vocês precisaram tirar um descanso de trocas afetivas, porque é como se essa relação trouxesse para vocês a importância de construir juntos, né? Não sou só eu que tenho que fazer tudo, não sou só eu que preciso entregar. Numa relação, não tem um protagonista, precisa ter um par, né? Eu acho que isso ficou muito claro para vocês, né? A cura aqui de novo. Sabe que quando a gente entra em algumas relações, e aqui é o arcano da morte, né? Ele representa o signo de Escorpião, então tem intensidade, tem profundidade. De alguma maneira, vocês não saíram os mesmos dessa relação. Vocês aprenderam a se amar mais, né? E ó, 3 de espadas aqui, né? Michele, eu precisei aprender a gostar mais de mim depois dessa relação, porque eu entendi um pouco do que, e tá me vindo uma sensação assim de eu me aprisionei nisso, uma sensação de angústia, sabe? De eu fui ali no fundo do poço. Só que não há mal que perdure, né? Eu sei que agora vocês estão vivendo algo diferente, né? Essa própria carta me traz essa conexão, né? Eu cresci com isso. Eu aprendi a respeitar os meus limites, eu aprendi a dizer não, eu entendi qual que é o preço que eu estou disposta a pagar para ter alguém ao meu lado. E eu sei que muitos de vocês passaram uma temporada sozinhos, né? O que é também bastante desafiador, porque daí a gente precisa encarar as nossas próprias sombras. Então eu sinto que aqui para vocês, olha que interessante, o divino, ó, é como se o divino estivesse trabalhando para alguns de vocês, ou trabalhado em relação ao emocional. Eu senti vontade de olhar aqui, porque isso trouxe crescimento, isso trouxe amadurecimento, e isso trouxe um resgate mesmo, né? Me veio uma sensação de resgate de outras vidas, né? Veja como isso ressoa para você, né? Se não fizer sentido essa parte de outras vidas porque você acredita, só entenda que foi um divisor de águas de quem você era antes desse relacionamento afetivo e de como você tá agora. Eu sinto que é como, olha aqui o julgamento, é como se desse solo que foi árido, de tudo isso que vocês viveram, vocês conseguiram não apenas crescer, mas transformar em algo bom, no sentido de que, Michele,
se eu não tivesse chegado lá no fundo e tivesse percebido que quando eu não imponho limites, quando eu não me cuido, quando eu não escuto a minha intuição para algum de vocês, não vale a pena, eu me perco de mim. Então, se chega alguém com alguma conversinha fiada e algo ali dentro de mim me diz que não é esse o caminho, eu agora consigo dizer não, sabe? Eu floresci para a vida e parece que tem um sentimento de libertação de relações tóxicas, de dependência emocional. Olha a carta da sacerdotisa aqui. Eu consigo agora escutar quando a minha intuição fala, corre que é cilada Bino, porque daquela vez, nessa relação que a gente está falando aqui, que marcou muito vocês e que o divino está trabalhando, se vocês ainda não estão totalmente recuperados, vocês chegam aqui nessa leitura para entenderem que se tá com a sensação de que a vida afetiva tá meio parada, é porque existe um processo de cura, de florescimento acontecendo aqui, né? Agora você, sabe quando antes você era uma semente e que qualquer um pegava e jogava no terreno e agora você se transformou numa flor rara e assim, não é qualquer jardim que me tem. E aqui, ó, 9 de ouros com o diabo aqui. Fala muito sobre condicionamento, né? Quanto vocês se permitiram ficar aprisionados, e isso fez com que vocês aprendessem que vocês dão conta de viverem, entre aspas, sozinhos. Eu me conecto aqui com pessoas que passaram sim por uma relação tóxica, que envolvia dependência emocional, que tinha medo de ficar sozinha, mas que ao mesmo tempo que trouxe dor, que trouxe frustração, que trouxe limitação, trouxe cura e trouxe um novo você, né? Sabe que às vezes a gente se pergunta, né, por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu precisei passar por tudo isso? Mas aí quando você olha para quem você se torna, quando você percebe que agora você tá gostando mais de você, mais independente, mais focado nas suas coisas, e você entendeu que não vale a pena, né? Eu acho que numa relação, para que haja harmonia, você não pode entregar 100 moedas de afeto e o outro entregar só uma, né? Fica muito desproporcional. E aqui me veio um campo de uma relação que era pesada, que esgotou vocês, esgotou a energia, a saúde mental, e foi uma relação que trouxe muito aprendizado, né? Do que eu não quero. Talvez esse tenha sido o papel dessa relação. Michele, antes dessa relação, talvez eu não soubesse o que eu queria ou não, mas com tudo que eu passei, com tanta dor, eu consigo agora criar esse campo, né? Eu não conseguia antes. Eu era muito permissivo, eu era muito permissiva. Eu tinha uma vontade muito grande de estar numa conexão, né? Eu sinto vocês muito entregues, muito devotos, sabe? E, não sei, eu me conecto muito com essa energia aqui da justiça, como se vocês ainda estivessem dizendo assim, eu ainda não tô pronto para me envolver emocionalmente. Eu tô me curando ainda, para muitos de vocês. Tá vendo que tem um inverno aqui, mas começa a surgir uns raios de sol. E aqui eu preciso lembrar que você não tem que deixar de amar. Não é sobre não acreditar no amor, mas é sobre não permitir que pessoas que não saibam amar cruzem o seu caminho. Quer dizer, você não pode impedir que elas cheguem até você, mas aqui você conseguiu aprender com tudo isso que você passou quando chega alguém que não está disposto a entregar essa mesma quantidade de afeto. Eu sinto vocês muito assim, né? Quando eu gosto. Então eu vou e falo, aqui tá todas as minhas moedas de afeto. E o que deixa vocês nessa posição de distanciamento emocional, de muita desconfiança de se envolver de novo, é porque você entende que você é uma pessoa, não é que você se sente emocionado, mas eu sou uma pessoa que quando gosto, eu quero viver aquilo, eu entrego as moedas de afeto. E aí, o ponto de inflexão aqui para vocês tá tudo bem, né? O que vocês precisam fazer é isso aqui que eu sinto por vocês, é isso que eu tenho para entregar. O que você tem para me entregar de volta? Se não for compatível com o seu jeito de amar, porque às vezes a gente fica tentando mudar o nosso jeito de amar. Só que a vida já me ensinou e já ensinou para todo mundo que assim, quando uma pessoa quer de verdade, quando é para ser, sabe? Quando alguém realmente gosta da gente e não tem questões emocionais e você não tem que ser terapeuta de ninguém, eu acho que isso é muito importante, sabe? Se a pessoa sabe que ela tem questões emocionais e ela é adulta, ela precisa buscar ajuda antes de se envolver numa relação e esperar que o parceiro, que a parceira faça isso. E eu sinto que vocês tiveram isso, né? Eu quis ajudar, eu fiz tudo que podia, eu tirei tudo de mim para essa relação, né? E aí agora, não é que vocês têm que mudar,
essa intensidade que vocês têm, é só ir com inteligência emocional, ó, eu tô gostando de alguém, então eu tô aqui consciente desse sentimento, e quando eu gosto de alguém, eu quero me entregar, eu quero viver isso. Aqui são os meus sentimentos. Se a pessoa não conseguir entregar as mesmas 100 moedas de afeto que você quer entregar, aqui é muito sobre pega o seu carro, sabe? Descansa na certeza que existe uma pessoa que vai olhar pra você e vai falar assim, eu também quero entregar essas 100 moedas de afeto, sabe? Não tenta apressar as coisas. E eu sinto que vocês não estão apressando, não é sobre isso, sabe? Mas quando vocês se abrirem novamente, não deixe que a intensidade emocional tire de vocês a clareza, a consciência, sabe? Continua com essa clareza, com essa consciência de quem eu sou. Eu sou alguém que quando se envolve emocionalmente quer se entregar. Eu não quero ficar com joguinhos, Michele. Quando eu gosto, eu quero poder falar que eu gosto da pessoa. Agora, se a pessoa recebe todo esse punhado de sentimento de vocês com what? Você é muito emocionado? Então talvez a questão não seja você, seja o outro, né? Seja o outro que talvez tenha apego evitativo, sabe? O tal do apego evitativo. Pode ser isso, né? Ou seja, não importa o nome, mas a pessoa não está trabalhada emocionalmente para entender que relação afetiva envolve amor, envolve afeto, envolve emoção, envolve carinho. Então, será que você é emocionado demais ou é o outro que tem questões tão profundas que não consegue se entregar? Então, não é sobre você, mas é sobre você, como você vai lidar e quais os limites que você vai colocar se a pessoa não estiver compatível, para você não entrar nessa de novo. Acho que esse é muito ponto, tá vendo? Ó, clareza, essa clareza de eu sempre tenho opção. E eu posso escolher por mim. Eu posso falar, tudo bem. Você não quer tudo isso que eu tenho pra te dar? Ok. Eu pego tudo isso que eu tenho e sigo meu baile. Porque eu já entendi que não vale a pena insistir, sabe? Aquela frase, não se demore onde não houver reciprocidade. Eu acho que isso ficou muito claro pra vocês, sabe? Eu me conecto com pessoas que não fazem joguinhos emocionais. Talvez seja por isso que vocês são chamados de emocionados, né? De intensos demais. Mas essa coisa de joguinhos é muito pra quem tá imaturo ainda, né? Eu pego, mas me apego. Sim, tem fases que existe uma liberdade de não querer se envolver. E eu não tô nem dizendo que vocês estão completamente sozinhos. Alguns de vocês sim, mas outros, né? Sozinho, solteiro sim, sozinho nunca, né? Existe isso. Mas o ponto aqui é que não é sobre como você ama, né? Não é sobre o fato de você, quando sente que tá envolvido, e aqui é importante ter essa clareza do Ás de Espadas, assim, é intensidade ou é carência? Porque a carência, ela joga o amor pra qualquer pessoa que apareça, eu só quero ter alguém. Eu sinto que vocês viveram um pouco disso nessa outra relação. Michelle, eu me joguei demais. Eu me entreguei, eu dei tudo de mim. Ok. Lição aprendida, né? Essa lição foi aprendida e foi aprendida com dor. Não precisa ser assim de novo, né? Entrega uma moeda, entrega duas. Viu ali que é essa pessoa, né? Conheceu melhor a pessoa, entendeu que pode ter alguma coisa, ó. Esses são os meus sentimentos. Isso aqui é tudo que eu tenho pra te entregar. O que você tem pra me entregar de volta? Por que não? Mas aqui existe uma linha muito tênue entre eu não querer fazer joguinhos, por isso eu quis trazer essa consciência, fazer esse parênteses, e eu querer me jogar em todas as pessoas. Então, existe isso de seja seletivo na hora de escolher. A espiritualidade está trabalhando, o divino está trabalhando por você, para que você encontre uma relação afetiva saudável, em que você não precise fazer tudo, em que não tenha joguinhos emocionais. Olha quem apareceu aqui, 2 de copas. O come together, né? Indo juntos, acho que relação é isso, né? Se só um tá disposto, disponível, se só um sente, se só um quer, sabe? Se tá difícil demais pro outro, ok, né? Pega seu pacote de amor e vai embora. Eu acho que o ponto aqui de quem chega nessa leitura é você não precisa ficar em lugares que não são compatíveis com o tipo de amor que você quer. Você pode escolher se envolver com alguém que esteja inteiro, que caminhe junto, para que não fique cansativo, né? Para que só você dê todo o seu melhor. Por que acontece? Eu dou tudo de mim, eu entrego todo o meu melhor, e aí eu sempre saio das relações em frangalhos, né? Aí eu preciso ir para UTI emocional. E acho que depois de passar por esse processo tão profundo que essa relação trouxe, eu acho que tem auto-perdão aqui e aprendizado o suficientes para vocês equilibrarem bem a forma como vocês vão se envolver. E aqui tem isso, né? Nem ficar frio demais e nem ir entregando tudo rapidamente. Acho que o tal do deixa a vida me levar, a Imperatriz aqui fala de tudo aquilo que pode olhar a natureza, que é muita energia aqui dessa carta.
Você planta uma semente, ela vai para debaixo da terra, cria umas raízes, aí ela vai crescendo. Vamos supor que é uma árvore frondosa, aí a árvore vai crescendo, e aí, no longo prazo, com o tempo, que as coisas vão desenrolar. O arcano da Imperatriz traz muito uma sensação de colheita de longo prazo. Geralmente fala de 9 meses, mas eu não tô dando prazo aqui, porque cada um é de um jeito, sabe? Você chega aqui para lembrar que vale a pena amar. E não é sobre desistir do amor, mas de quem não sabe amar. É sobre não se envolver com quem só quer game, né? Se você quer algo mais... Você tem que saber o que você quer, o que eu quero com essa pessoa. Porque se eu falo que eu aceito, né, só o flerte e depois eu me chateio, eu quero mais, eu entro na cobrança e eu estrago aquilo que eu mesma, a intenção que eu mesmo dei. Então, saiba o que você quer naquela relação com aquela pessoa que você escolher trocar energia. Eu acho que é muito sobre equilíbrio emocional, é muito sobre se priorizar, é muito sobre ir devagar, é muito sobre, depois que eu fui devagar, eu cultivei, e a gente já tem um tempo, né? É devagar, mas não é parado. A gente já tem um tempo aqui. E aí pra onde nós vamos aqui, né? Olha como tá aqui. Eu fiz o tempo todo essa... Veio muito pra mim aqui, punhado de amor, que é exatamente a energia aqui dessa carta. E a lua me aparece aqui, e ela fala muito de bloqueio emocional. Tá vendo que aqui ele tá de um jeito que ele se enxerga menor, né? Tem um confronto aqui entre quem você é e quem você é se relacionando. E que foi importante passar por isso para você também se olhar, né? E enxergar aonde você estava também criando expectativas demais. Às vezes a gente insiste tanto numa coisa, a gente faz tanto, né? A gente estende o tapete vermelho para uma pessoa, e aí essa pessoa fica porque é confortável ser amado por você. Vale a pena ter todo esse desgaste de que é o mundo eu te dou? E eu acho que aqui é muito assim, eu me dou esse mundo. E se for para me relacionar com alguém que vai me dar menos do que eu mesma posso me dar, que eu mesmo posso me dar, por que que eu tô nisso? Qual que é o sentido disso, sabe? Eu acho que foi muito um confronto com essa sombra, com essa carência emocional, que tem algum... Sempre que essa carta aqui aparece, ela me traz uma coisa de assim, é algo que remete à minha infância, né? A infância é um terreno que se pisa a vida toda, eu não posso deixar de falar isso, então é a dor da rejeição. Qual que é a ferida da sua criança que você fica reproduzindo? Porque a gente reproduz, né? Não se sente vista, não se sente amada, ter medo de ficar sozinho. Então, é hora de olhar para isso agora, né? Você tá com tempo para isso, né? Olha que isso, alegria e estabilidade. É isso que o divino tá trabalhando por você, né? O tempo divino está trabalhando na sua vida amorosa. Olha que lindo. Não, deixa eu pegar essa carta aqui para você olhar. Mas é para a relação amorosa, né? Porque durante algum tempo, é engraçado que quando eu ia começar essa leitura, me veio muito essa carta. Preste atenção nas bandeiras vermelhas, nos sinais de alerta, né? A pessoa que você está se envolvendo demora para responder. A pessoa que você está se envolvendo nunca tem tempo. Não é assim quando a gente gosta de alguém. A gente não arruma tempo, a gente não responde, a gente não mostra isso, porque ninguém fica. Ninguém que tá estável emocionalmente, que não tá carente, fica de step na vida de ninguém. Fica ali na estante, né? Então, acho que manifestar essa relação estável, conectada, que a pessoa também queira, né, entregar o mesmo punhado de afeto, ela vai depender muito desse equilíbrio, né? Ó, quando a temperança aparece, vai vir uma pessoa para vocês, escuta isso com atenção. Eu tô olhando aqui, ó, o tempo, e apareceu várias vezes o número 8. Escuta isso com atenção. Vai aparecer uma pessoa que é o seu número. Só que no tempo divino, essas duas cartas falam sobre tempo divino. Que nada vai acontecer de forma acelerada. Que para você conseguir receber, né, a água, do tamanho aqui desse copo, você precisa estar pronto, né? Eu tenho 2 copos aqui. Para você receber a quantidade que cabe aqui, você precisa crescer e se tornar esse copo. E é para isso que a vida está te preparando. Então, presta atenção nos aprendizados que estão vindo. Por isso que eu falo que eu sou especialista em olhar o que está travando, porque o nosso inconsciente espelha o que a gente acredita que pode e merece. E você recebe de volta aquilo que você acredita que merece. Então, o que você está recebendo nas suas relações? Como que é seu histórico de relações? Tem sempre essa coisa de você precisar se rasgar inteiro? Quantas relações tóxicas você teve? Essa foi a única? Essa foi bem marcante. Eu tô falando aqui com uma história que foi marcante, que fez vocês darem uma pausa e falar, peraí, que tem alguma coisa errada aqui. Pra quem tá fazendo a lição de casa,
é uma ferida emocional que a gente já viu. É algo que eu fico reproduzindo, eu fico esperando que essa pessoa me dê algo que eu posso me dar. Então, que eu fico esperando atenção, eu fico esperando carinho. Faz por você. Não tem receita mais infalível do que o amor próprio. Sabe por quê? Quando você fala não, quando você diz não, a pessoa fala, com essa pessoa aqui, se eu mexer, eu perco. Agora, quando você tá o tempo todo disponível, vira ali aquela coisa de assim, eu posso fazer o que eu quiser com essa pessoa. Eu posso ir, posso voltar, posso falar alto, posso falar baixo, posso. Não importa, ela, de alguma maneira ela vai me perdoar. Sabe aquilo de assim, não é não, falei não, não aceito tal coisa e não aceitar. Aí, tudo bem, você perdeu aquela pessoa, mas aquela pessoa também te perdeu. Ela perdeu uma oportunidade. E você vai alimentar no seu campo, na sua energia, esses limites, essa vibração de amor próprio, que vai trazer mais disso para você, né? Porque como você se trata, você tem de volta. Aonde você está se perdendo de você? Aonde você está se deixando de lado para olhar para o outro? E é nesse ponto aí que você vai entender por que a sua vida afetiva trazia relações complicadas, tinha um histórico mais difícil. Você precisa dessa clareza, sabe? Você precisa voltar para você, estar consciente de quem você é, da pessoa única que você é. Se a gente não se trata como alguém especial, como é que a gente vai esperar isso de fora? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: está se sentindo esquecida pelos outros? Você não está esquecível? Você está se esquecendo? Sabe? Olha como os outros estão me tratando, reflete uma ferida emocional que eu tenho. Ilumina isso, traz clareza para isso, porque vocês vão encontrar um equilíbrio de troca e essa pessoa que é o número de vocês. Vocês não vão nem acreditar. E assim, ó, vamos ver que carta vai vir. Eu senti, olha que carta que veio. Veio a roda da fortuna, o flow aqui. Eu ia falar isso, eu falei, deixa eu ver se a carta vai confirmar. Quando vocês começarem a colocar limite, a se amar, a falar, não, eu tô gostando mais de mim, vai ser rápido. Vai ser rápido. Sabe aquilo de, vale a pena cuidar de você agora, de verdade, não só pra atrair a pessoa, mas de verdade mesmo, né? Tirar um tempo pra se levar pra sair, pra se cuidar, pra se escutar, e fazendo aquela limpeza, sabe? Tirando tudo, release de tudo, o que te deixa nessa sensação, nessa situação de rejeição, veja relações com pessoas, interpessoais, de modo geral, no trabalho, os amigos, sabe? Se você é aquela pessoa, palpa toda a obra, e na hora que você precisa fazer a sua obra, não tem ninguém para te ajudar. Porque as pessoas só lembram de mim quando precisa, sabe assim? E aí vocês ficam sempre em espera. Sempre espera, Michele. Eu sou sempre a pessoa que tô ali pronta para todo mundo, e eu sou sempre a pessoa que sou colocada de lado. Por quê? Porque eu esqueço de dizer não, de impor limites para que a pessoa perceba que se ela não me valorizar, se ela não valorizar a minha presença, ela vai ter que se conformar com a minha ausência. É muito sobre isso aqui que eu sinto para vocês. Olha o arcano do carro aqui nesse tarot terapêutico do amor, falando muito sobre qual que é o movimento que eu preciso fazer para curar, para me perdoar, para liberar, né? Que a gente tá falando muito de release aqui, de liberar, para eu encontrar essa pessoa que é meu número. Eu só vou dar uma arrumadinha aqui na bagunça e vou pegar o tarot das musas pra gente ver uma mensagem final aqui pra vocês, de um conselho final, do que tá por vir daqui pra frente. Vamos entender isso? Qual que é o conselho final aqui pra essa pessoa que viveu tudo isso no amor? Qual que é o conselho final? Vamos ver. Conselho final. 3 de ouros, tá? Tá. Mais uma. 3 de ouros, o diabo e o 6 de paus. Fundo do deck, 4 de espadas. E o que tá por vir aqui na vida afetiva? Depois de colocar esse conselho em prática, o que tá por vir aqui na vida afetiva? O que vem? Vamos, vamos dar uma olhada na previsão aqui. Dois de espadas, tá. Por quê? 8 de copas, cavaleiro de espadas, tá. Mais uma.
Cavaleiro de Copas, a Justiça. Fala muito sobre que, parece que não, mas o amor é individual, mas relação afetiva é um trabalho de equipe, né? Quando só um faz tudo, ou quando só um faz mais, não tem como é, ir para frente. E aqui fala sobre a importância de você não querer agradar demais, fazer demais esperando o reconhecimento, né? Você precisa saber do seu valor, você precisa se reconhecer, você precisa validar que essa pessoa também perde se não tem o prazer da sua companhia. E que quando você entende isso, que é essa troca, que tem que ter esse equilíbrio, vem muita justiça aqui para vocês vão parar de viver uma dúvida, né? E vão realmente conseguir seguir em frente. Existe aqui um pedido que fica mais claro agora que a gente está no final da leitura, de curar essa história, de realmente liberar esse passado, para poder aproveitar o que está disponível para vocês, né? De que existe sim essa pessoa que é o seu número disponível, né? Não é aquilo de não existe ninguém disponível para mim nesse mundo, só que você precisa ter coragem de pagar o preço, de se libertar da culpa, dos arrependimentos e principalmente da dúvida. É um segue em frente, que lá na frente e segue em frente com essa consciência que eu falei, de que o amor é um trabalho em equipe, que lá na frente vocês vão perceber que valeu a pena, sabe? Passar um tempo sozinho para construir algo que realmente faça sentido, né? Confie em vocês, faça isso por vocês, sabe? A primeira coisa para você encontrar esse amor, essa relação equilibrada, essa relação que é um número, fica vendo aqui, ó, eu quero alguém que seja o meu número, é que você seja o seu número. Seja o seu número, você vai encontrar essa pessoa. E 8 de paus aqui, ó, que é aquela carta da roda, a providência divina vai movimentar a sua vida quando você curar e liberar esse padrão. É isso que eu tenho pra vocês. Fez sentido? Já curte. Quando você curte o YouTube, recomenda para que outras pessoas também recebam essa mensagem. É claro que vai chegar para quem precisa, mas existe o algoritmo e aí vocês me ajudam com isso. E se inscreve se não é inscrito pra gente não se perder. Toda sexta-feira tem intuitiva coletiva de vida afetiva pra gente trazer uma reflexão aqui. Não sei o que vai vir, mas sempre vai vir algo que vai fazer sentido pra você. E eu espero te encontrar na próxima leitura. Aquele cheiro.